serão prestadas as honras militares ao senhor General Furlan, comandante militar da Amazônia. Em seguida, o senhor Coronel Deina, do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, fará a apresentação da tropa. Apresento a tropa pronta. Senhor Coronel Deina, tropa apresentada. Prossiga, selva. Senhor! Tu condenaste o guerreiro de selva! Sobrepujai todos os vossos oponentes! Dai-nos hoje da floresta! A sobriedade para persistir! A paciência para emboscar! A perseverança para sobreviver! A astúcia para dissimular! A fé para resistir e vencer! E dai-nos também, Senhor! A esperança e a certeza do retorno! Mas se defendendo essa brasileira Amazônia! Tivemos que perecer, ó Deus! Que o façamos com dignidade! E mereçamos a vitória! Selva!
o primeiro tenente Fabiano, do Comando Militar da Amazônia, realizará a leitura da ordem do dia. (19 de abril, Dia do Exército Brasileiro). A insurreição pernambucana, ao ser considerada berço da nacionalidade, nos remete de imediato a Guararapes, cujos feitos marcaram a gênese do Exército Brasileiro. Ali surgiram nossos primeiros heróis, em uma espontânea fusão de raças. Brancos, negros e índios, conjurados livremente sobre o inédito brado de pátria, lutaram bravemente contra o invasor estrangeiro. Com inteligência, coragem, espírito aguerrido e vigor, souberam concretizar o anseio de liberdade e o amor incondicional à terra. Nascia, de forma inequívoca, o sentimento de soberania nacional, nosso maior legado, e do qual jamais abriremos mão, custe o que custar. Hoje, uma vez mais, reverenciamos esse glorioso processo histórico de consolidação da identidade nacional. O Exército Brasileiro, ao completar 374 anos de uma existência alicerçada em valores e tradições e impregnado de um incansável comprometimento com a nação brasileira, agradece aos seus bravos soldados de todos os tempos os sacrifícios despendidos e os desafios ultrapassados, sempre em prol da nossa gente, com perseverança e acendrado patriotismo. O apanágio do verdadeiro soldado, emoldurado pela hierarquia e disciplina, tem como pano de fundo a abnegação, a ética, o caráter, o espírito de corpo e o amor à profissão das armas. Estivemos presentes ao lado da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira em todos os importantes episódios da vida nacional, sempre prontos para a defesa da pátria, dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Nesse exato momento, em todos os rincões desse amado solo, há um combatente que, vigilante e eterno, sob chuva ou sol, próximo ou distante de seus entes queridos, guarnece e protege com sua vida nossas incomensuráveis riquezas na brasileira Amazônia, nos cerrados, nos pantanais, no agreste e nos pampas. É o braço forte e anônimo, sempre pronto e atento. Além disso, nossa mão amiga coopera permanentemente com o desenvolvimento nacional, qualificando profissionais, abrindo estradas e ferrovias, revitalizando rios, perfurando poços e distribuindo água no semiárido, preservando nossas florestas, mitigando catástrofes e pandemias e executando inúmeras atividades subsidiárias. Onde seja necessária nossa presença, ali estaremos, vigilantes e atentos ao chamado do Estado brasileiro. Fruto desse trabalho competente e obstinado, o Exército Brasileiro compartilha com as forças co-irmãs os maiores índices de confiança da sociedade brasileira, o que aumenta sobremaneira nossas responsabilidades. Lembremos que Forças Armadas são um bem inalienável da nação e vetor dissuasório imprescindível no concerto internacional. O cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência, está investindo na garantia de seu bem maior, a sua liberdade. A estatura de uma Força Armada é, nos momentos decisivos, a garantia da soberania e independência de um povo. Assim, contemplando um passado de glórias, tradições e sacrifícios, compreendemos e valorizamos a nobreza de nossa vida castrense. O Exército não para. Enfrentamos com denodo
as mudanças e os desafios que se façam necessários na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. O século XXI está a exigir, em todos os campos do poder, respostas rápidas e eficazes que façam frente aos desafios que neste ambiente multifacetado certamente surgirão. Não será diferente no campo militar, onde os conflitos modernos, muito além da tradicional doutrina, demandarão a implementação de ferramentas de elevado conteúdo científico-tecnológico. Nesse sentido, o portfólio estratégico do Exército foca o seu planejamento e a consequente alocação de recursos, tanto no fortalecimento de capacidades militares, quanto na entrega de benefícios à sociedade, por intermédio de tecnologias de uso dual. Nossos projetos estimulam a geração de empregos diretos e indiretos na base industrial de defesa, aumentando a pauta de exportação e gerando mais riquezas para a nossa nação. Por tudo isso, neste 19 de abril, reafirmamos o eterno compromisso de nossa instituição com os anseios e as demandas dos irmãos brasileiros e com a soberania de nosso país, o qual juramos defender com o sacrifício da própria vida. Prezados discípulos de Caxias, ao longo desses quase 4 séculos, estivemos sempre voltados para nossa missão, nascida em Guararapes, afirmada na independência, confirmada no Império, exaltada nas lutas internas e externas e manifestada nas constituições da República. Essa é a sua força, exemplificada pelos heróis do passado e pelos homens e pelas mulheres do presente, que realizam com seriedade, responsabilidade e eficiência a parte que lhes cabe na construção do progresso e na defesa da pátria, em união indissolúvel com o seu povo. Que a honra, esse presente muito especial que o homem dá a si mesmo, os acompanhe em suas caminhadas. Parabéns, Exército Brasileiro! Que Deus proteja e ilumine nossos soldados e suas famílias, pois são eles o sustentáculo e o maior tesouro que o Exército pode ter. Brasil acima de tudo. Assina General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército Brasileiro. Senhor Wilson Miranda de Lima, governador do estado do Amazonas. Senhor Francisco Plínio Valério Tomás, senador da República, representado pelo primeiro-tenente Fabiano de Souza Fabrício. Senhor Davi Almeida, prefeito de Manaus, representado pelo senhor Sérgio Fontes. Senhor Dr. Domingos Jorge Chalub, presidente desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Doutor Elci Simões de Oliveira, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Senhor Péricles Rodrigues do Nascimento, deputado federal, representado pelo senhor primeiro-tenente Fabiano de Souza Fabrício. Senhor Alcenir Jesus de Freitas Lima, subcoordenador do 2º ciclo do Colégio Militar de Manaus. Senhora Aldezilda Lemos de Almeida, funcionária civil do Colégio Militar de Manaus. Senhora Maria Terezinha da Silva, agente administrativa do Colégio Militar de Manaus. Senhora Ana Carolina Simões, professora do Colégio Militar de Manaus. Senhor Flávio Silveira, engenheiro naval. Senhor Franklin Fernando Teixeira, gerente regional do CISAPAM. Senhor Humberto Oliveira Amorim, jornalista. Senhor José Alberto Correia Figueiredo, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Manaus. Senhor Ronaldo Costa Correia, coordenador do Colégio Militar de Manaus. Senhor
Paulo Roberto Gomes Pereira, diretor de marketing da FIAM. Institucional, Yamaha Motors da Amazônia, representado pelo diretor de Relações Institucionais, senhor Rafael Lourenço. MDC, Indústria de Contêineres Inteligente. Institucional, representado pelo senhor Carlos Morales. Muito obrigado. Senhora Silvia Santos, cerimonialista da Eleam, representado pelo senhor Antônio Márcio da Silva. Medalha da Ordem do Mérito Militar. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, resolve promover no quadro ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do Mérito Militar os seguintes militares do Exército. Ao grau de oficial, Coronel Rodney Silva dos Santos, Coronel Wellington Valone Barbosa. Admitir no Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Militar a seguinte personalidade brasileira, ao grau de oficial, Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Ronaldo Negreiro da Silva. Admitir no quadro ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do Mérito Militar os seguintes militares do Exército, no grau de cavaleiro: Coronel Joilson Silva Lima, Coronel Maurício da Silva Rangel, Coronel Pierre Galdino de Pietro, Coronel Pietro Carlos Raine Stephens, Capitão Irinaldo Alencar do Nascimento e Subtenente Celso Lobato Dantas. No quadro complementar do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do Mérito Militar, o Capitão R1 Vladimir Pereira Vergara. Medalha do Pacificador. O comandante do Exército resolveu conceder a Medalha do Pacificador ao Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da Silva Magarão. Medalha Exército Brasileiro. O secretário-geral do Exército resolveu conceder a Medalha do Exército Brasileiro aos seguintes militares da Marinha do Brasil: Capitão de Fragata Alexandre Barbosa Gouveia, da Força Aérea Brasileira, Coronel de Infantaria Cássio Daniel Bezerra do Vale, Tenente Coronel Aviador Tito Lívio Lúcio Alencar de Andrade, Suboficial Robson Silva dos Santos. Medalha Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, segundo Tenente Elias Lima da Costa.
Medalha Exército Brasileiro, as seguintes personalidades brasileiras: senhor Anderson Santos da Frota, senhor Alcimar da Silva Mota, senhor André Petros Dias, senhora Carla Soares Maria Nascimento, senhor Clayton Sérgio de Souza, senhora Dânia Esther de Souza, senhor Denis Betimol Minerva, senhora Eliane Luzia Duarte dos Santos, senhora Gislene de Souza Maués Vergara, senhor João Juarez de Almeida Prata, senhor José Siqueira Barros Júnior, senhor Leonardo Silva Marques, senhor Lincoln Nunes da Silva, senhora Luciene Pontramone Costa Pinto, senhora Márcia da Costa Ramos, senhora Márcia Helena Holanda Dória, senhora Maria Mirtes Ribeiro Melo, senhor Mário Penaforte Garcia, senhor Nelson Azevedo dos Santos, senhora Priscila Pinto Brandão de Araújo e senhor Tomás Augusto Correia de Vasconcelos Dias. Medalha do Exército Brasileiro, a personalidade é estrangeira, senhor Paul Lewis Blake Jr., dos Estados Unidos da América. Medalha militar, o secretário-geral do Exército resolveu conceder a medalha militar de ouro com passador de ouro aos seguintes militares, por terem completado 30 anos de bons serviços prestados ao Exército Brasileiro: Coronel Alessandro Basílio Rodrigues, Coronel Arlete Pinho, Coronel Rogério Cunha Rapelo, Coronel Sérgio Alexandre Saldanha Leite Rezende de Matos e segundo Tenente Marcos Vinícius Gonçalves da Silva. Medalha Corpo de Tropa, o secretário-geral do Exército resolveu conceder a medalha de passador de ouro ao Coronel Silvano Dailton Souza Torinho. Medalha Corpo de Tropa com passador de bronze ao Coronel André Luiz Greiteski. Medalha Corpo de Tropa com passador. Em recipiendário prestarão continência à bandeira nacional. Paraninfos e agraciados, em continência bandeira, apresentar. Alô! Ombro! Alô! Lá do tribunal é assim, não deu, mas aí ela tá com uma lente só, coisa. Eu gosto disso, tem gente que me conhece por nome. A gente chama por... Querem te ver? Não, pior que não, são tranquilos. Vocês sabem que eu... Lá no tribunal, pessoal, meio que eles acostumaram, assim. Sempre a foto que eles chamam lá, eu assim, já tô tempo já.
Pessoal, vamos lá? Bora.